a Vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Desejando um dia realmente maravilhoso para você, para sua casa, para sua família. Chegamos até você através da televisão, esse instrumento maravilhoso que se presta a ser do bem, embora alguns por aí se prestem a ser do mal, não é isso? Mas procuramos chegar até você, a sua casa, a sua família, onde quer que você esteja agora, levando uma mensagem de fé, de esperança, de amor, que é o que o Evangelho de Cristo nos traz. E aqui, na Quadrangular Ecoville Campo Comprido, nós queremos também convidar você para estar conosco. Todos os dias nós temos cultos, não é? Todos os dias nós temos os departamentos de ensino da igreja, seja a escola bíblica, seja os discipulados múltiplos, seja essa abençoada universidade da família, né? Que é exatamente o inverso das chamadas células, né? Células dizem que é a igreja em casa e depois não voltam mais para a igreja, né? E a universidade da família é a casa na igreja. Por isso que eu amo esse trabalho, não é isso? E eu desafio você a vir estar conosco, a conhecer esse trabalho aqui em Campo Comprido, assim como conhecer o mesmo trabalho aqui do meu lado, em Campo Largo, né? Na rua Joaquim Ribas de Andrade, esquina com a Clotário, Portugal. Nós temos um trabalho quadrangular exatamente igual a esse aqui, até porque é meu genro e minha filha, né? Pastor Almira, pastora Ana Paula, que fazem um trabalho maravilhoso. Acredito até que seja a maior igreja evangélica de Campo Largo, não é isso? Mas só tem essa igreja em Campo Largo? Não, nós temos uma dúzia de igrejas em todo esse município hiper progressista de Campo Largo. Um abraço, Marcelo Pupi, prefeito, né? E todas as lideranças políticas de Campo Largo, uma cidade super, hiper agradável, né? Onde eu estou toda hora passando, ou visitando a filha, ou almoçando por lá, ou passando ali por dentro para comprar coisas para levar para o sítio que eu tenho lá em Balsa Nova, né? Aliás, Balsa Nova, né? Um abraço a cada habitante dessa cidade. Então, gente, Balsa Nova é um doce, é o interior do interior dentro de Curitiba, né? E você deveria, um domingo de tarde, ensolarado, dar uma passeada por toda Balsa Nova, né? Lá pelo Bugre, ou até mesmo São Luís do Purunã. Se você não sabe, São Luís do Purunã, o Rio dos Papagaios, tudo isso aí é Balsa Nova. Balsa Nova é um município maior do que Curitiba. Uma cidade limpinha, bonita, agradável, onde eu costumo dizer todo dia é feriado. Tamanho é o sossego, né? Então, um abraço a todos os balsanovenses, não é isso? E o nosso convite para que você venha nos conhecer aqui em Campo Comprido, na Catedral Quadrangular. E para que você tenha um gostinho, estou chegando até vocês com mais um culto agora. Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Então, no capítulo 3 fala da cura de um coxo. E depois fala da primeira mensagem de Pedro, quando 5.000 pessoas se converteram a Jesus e todas desceram as águas do batismo. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora nona, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pés e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Amém, gente? E o verso 10 do capítulo seguinte diz assim:
4:10. Seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Amém? Vamos nos assentar nesse mesmo espírito, gente. Temos que considerar que era uma igreja nova, era um padrão novo, era uma doutrina, vamos assim dizer, completamente diferente de tudo que se tinha vivido ao longo de 4.000 anos de história de Israel. E que os judeus tinham os seus costumes, que aliás foi um dos problemas que Pedro enfrentou no começo do seu ministério, querendo inclusive, entre outras bobagens, circuncidar os homens antes de batizá-los, né? Como muita gente faz por aí, nessas igrejas mais radicais, né? Que ficam botando reparo, como diz o caboclo, em tudo, afinal de contas, né? O homem tem que cortar a barba antes de se batizar, de aceitar Jesus. A mulher tem que tirar o brinco, ou isso, ou essas coisas aí que não tem nada a ver com doutrina, né? Mas justificava, porque, afinal de contas, Pedro foi criado naquelas tradições, né? E Pedro e João não jogaram fora uma das tradições que era muito salutar, que era o de orar 3 vezes ao dia, 3 turnos por dia no templo, considerando que o dia judeu começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde, né? E para os judeus devotos, né, haviam 3 turnos de oração por dia: 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde, que é o que está aqui no texto que nós lemos aqui, a hora nona, né? E eles sabiam, eles entendiam que a nova fé que eles estavam vivendo, o novo jeito de ser, né, e a velha disciplina podiam e deviam andar juntas. Portanto, Pedro e João eram, acima de tudo, como nós vemos aqui, homens de oração. Eles entendiam que Deus é mais importante do que a obra de Deus. Porque às vezes a gente passa da bola, como a gente costuma dizer, né? Principalmente nós, pregadores, pastores especialmente, né? Muitas vezes damos mais importância à obra propriamente dita do que ao próprio Deus. E por isso nós vemos tantos resultados muito tristes na vida de muitos pastores e muitos ministérios destruídos, porque a gente tem que entender sempre, isso é uma coisa que eu sempre preservei na minha vida: o Deus dessa igreja é mais importante do que essa igreja. O Deus que habita nesse templo quando nós estamos aqui é mais importante do que esse templo que nós construímos para Ele, né? E aqui nesse capítulo 3 de Atos, há o relato da cura do coxo, a porta do templo, uma porta chamada Formosa. Eram muitas portas e cada porta tinha um nome, né? E esse milagre realmente extraordinário, o primeiro, né, na vida de Pedro, vamos assim dizer, com a igreja iniciada, nos traz algumas lições importantes, principalmente a respeito da vida desses 2 homens, Pedro e João. Em primeiro lugar, nós vemos aqui, eles tinham uma vida com um compromisso que eu e você precisamos ter, sob pena de nós nos desviarmos da fé, sob pena das coisas boas que Deus tem preparada para nós não acontecerem, que é comprometimento com a oração. E eu vejo ao longo da história, sobretudo a história bíblica, que aqueles que triunfaram nas lutas e viram as maiores manifestações do poder de Deus foram aqueles que oraram. Aqueles que antes de qualquer coisa, como Davi, como Moisés, como os reis Josafá e Ezequias, né? Como Neemias, que vai ser o assunto do nosso projeto de vida esse ano, com Jesus, com os próprios apóstolos, né?
Tudo isso que aconteceu em suas vidas e através das suas vidas se deveu à oração. Portanto, uma igreja ora, cresce e se fortalece quando seus líderes e seu povo são pessoas de oração. É bom que você saiba que toda manhã, das 8 às 9, de segunda a sexta, tem uma reunião de oração aqui na igreja e um pastor comanda. É só chegar, não é culto, não tem blá blá blá. É oração pura e simples, mais nada. É chegar, botar o joelho no chão e buscar Deus junto com os irmãos e ver a diferença que vai acontecer na sua vida. Em segundo lugar, eles tinham uma vida respaldada pelo exemplo, avalizada pelo exemplo. Lucas escreve, quem escreveu o livro de Atos, se você não sabe, foi Lucas, o médico amado, né? Ele escreveu: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que ele desse uma esmola. E Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele pediu uma esmola. E tudo que ele queria era uma esmola. E vejam vocês a estratégia da família, né? A estratégia da família para levantar um troquinho através do paralítico, né? Do mendigo à porta do templo, né? Afinal, é sabido que as pessoas que entram para adorar a Deus numa igreja, seja ela qual for, né, são mais sensíveis, vamos assim dizer, à necessidade das outras pessoas, né, dos carentes, mesmo porque não é possível amar a Deus a quem nós não vemos, se não amarmos o próximo a quem vemos. Tudo bem que a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente quem anda no centro, né? De cada 10 que te pedem, 9 estão pedindo dinheiro para crack, para droga, para álcool. Eu sei muito bem disso, né? Mas nem por isso nós podemos descartar aqueles que realmente têm necessidade. Então Pedro e João foram ao templo, de acordo com o texto, eram 3 horas da tarde, sol a pino, e estava para começar a segunda reunião de oração do dia naquele templo. E logo na entrada, quando eles vão subindo a escadaria, eles encontram o paralítico e eles pedem uma esmola. E Pedro olhou para o paralítico, né, juntamente com João, e simplesmente disse uma coisa desconcertante. Chamou a atenção daquele homem: olha para nós, olha para nós. E essas palavras geralmente surpreendem a muito crente, pois geralmente a gente também costuma dizer: olha, não olha para nós não, olha para Jesus. Não olha para a igreja não, olha Jesus. Não olha para os crentes não, olha para Jesus. E em certa medida, essas palavras de Pedro acabam de uma certa maneira criando um certo problema na nossa teologia, né? Porque elas ferem uma teologia que nos foi ensinada. E talvez você até possa argumentar: mas pastor, como é que o Pedro pôde cometer um erro desses? Tem aqueles que chegam até a pensar: ah, Pedro não teve os nossos professores, não passou pelo Instituto Teológico, não passou por faculdade teológica, pelos nossos seminários, né? Mas enganam-se, já que Pedro teve a melhor faculdade. Ele aprendeu aos pés de Jesus, simplesmente isso, e dele se tornou imitador. E nós também, gente, devemos aprender as coisas do Senhor. Escola bíblica, discipulado, universidade da família, o Instituto Teológico, que eu acho que a gente vai recomeçar aqui na igreja, como se nós estivéssemos aos seus pés, aos pés do Senhor Jesus, e constantemente devemos imitá-lo, pois a própria palavra diz que nós somos
cartas de Cristo, é o que Paulo escreve no capítulo 2 de 1 Coríntios. Somos cartas de Cristo. O mundo só pode ver Jesus de uma forma, através da nossa vida, através do nosso testemunho. E o apóstolo Paulo ainda diz, olha, parece arrogante, né? Mas é pura doutrina. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores. Parece arrogância isso, mas ele tinha qualidade espiritual, ministerial e de conhecimento para dizer isso, né? E Pedro e João disseram ao paralítico, olha para nós. E nós poderíamos dizer ao mundo, quem sabe, nós poderíamos dizer à nossa família, nós poderíamos dizer à nossa vizinhança, nós poderíamos dizer àqueles que trabalham conosco, nós poderíamos dizer àqueles que estudam conosco, olha para mim. Eu posso dizer isso? Você pode dizer isso? Olha para mim. No que diz respeito às coisas espirituais, né? Os pais que estão aqui nessa manhã podem dizer aos seus filhos, olha para nós. Podem aqueles que são patrões dizer aos seus empregados, olha para nós. Podem os empregados dizerem aos seus patrões, olhem para nós. Ou será que de repente eu me sinto muito incomodado quando eu piso na bola com Deus, seja lá o que for. Sinceramente eu me sinto constrangido, como aqui, ali cantando ali com o Alcemar agora, disse, Senhor, eu não sou digno de estar nesse altar, eu não sou digno de ocupar lugar nesse púlpito, eu não sou digno de pregar essa palavra, e de fato eu não sou, não é? Porque queira ou não queira, eu sou humano, falo bobagem, penso bobagem, vejo bobagem, não faço o que deveria fazer, aquela eterna luta de carne e espírito que Paulo fala, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Nós somos humanos, né? E essas coisas nos judiam, né? Ou será que não nos portamos como os fariseus, muitas vezes, nos tempos de Jesus, hein? O próprio Senhor Jesus disse uma frase realmente maravilhosa, que está no Evangelho de Mateus, não sei aonde. Ele diz, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ele estava se referindo aos sacerdotes de então, que a igreja do Senhor, especialmente por causa dos 400 anos de silêncio, ela tinha se degradado muito na sua espiritualidade, no seu comportamento, até mesmo na sua moralidade então. E hoje, não é diferente, há um grande abismo entre o que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Entre o discurso e a vida que nós levamos, entre a doutrina que nós aprendemos nas Escrituras e a prática delas no nosso cotidiano. Em terceiro lugar, eles tinham uma vida com evidências de poder. Olha que coisa espetacular, né? Pedro, porém, lhe disse, olha, cidadão, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Imagina vocês o rebuliço nesse templo. Imagina vocês o impacto que houve naquele templo naquela tarde, né? O mendigo pediu uma esmola e recebeu pernas novas. Pedro não tinha prata, Pedro não tinha ouro, Pedro não tinha dólar, Pedro não tinha euro, mas Pedro tinha poder. No entanto, nós temos que entender que o poder não estava exclusivamente em Pedro, mas no nome de Jesus, ou seja, na sua absoluta, absurda, suprema autoridade. Mas o nome de Jesus só tem poder na vida daqueles que lhe pertencem e o honram. É isso que nós temos que entender. Infelizmente hoje,
A igreja até tem prata e tem ouro, mas já não tem mais poder. Esse é um grande problema, né? Então, sabe, nós temos que saber que o poder era de Cristo e a mão era de Pedro. Tem que haver essa interação entre nós e Jesus. Porque entenda uma coisa, ponha isso no seu espírito. Você não precisa que o pastor Rogério vá à sua casa fazer uma oração. A gente até vai. Mas você não precisa que eu vá à sua casa fazer uma oração. Você não precisa que eu vá à sua casa orar pela sua mãezinha, sua avózinha que está doente. Você tem autoridade para isso, ou pelo menos deveria ter. Você é a pessoa, você é o Pedro, você é o instrumento para dentro da sua casa ou onde quer que você estiver, dizer ao paralítico, seja quem for esse paralítico, levanta-te e anda, em nome de Jesus. É você que tem que orar por seus filhos, é você que tem que abençoar a sua esposa, é a senhora que tem que abençoar o seu marido, são vocês que têm que abençoar os seus filhos, e vocês têm essa autoridade, porque vocês são de Jesus, porque o Senhor está na sua vida através do seu Santo Espírito, e porque Ele é maior do que aquele que está no mundo e habita em vocês. Vocês têm que fazer valer essa autoridade, mas através de oração, de testemunho, não fanatismo, de vida comum com Deus, afinal de contas, né? Então, em quarto lugar, eles tinham uma vida cheia de aquilo que a gente chama compaixão. Compaixão não é ter dó, como a gente diz, sentir pena, se comover com alguma coisa. Compaixão é mais. Compaixão é sofrer junto com aquele que sofre. Pedro e João possuíam compaixão e não religiosidade. É diferente. Eles interromperam um exercício secular, né, espiritual, da oração das 3 da tarde, para se envolver com o paralítico à porta do templo, que era mais importante naquele momento, não é isso? Não agiram como, por exemplo, se vocês lembram, o sacerdote e o levita, daquela parábola do bom samaritano, que simplesmente passaram ao largo e deixaram o sujeito tudo estropiado na estrada, né? Mas ainda hoje, tem pessoas que fecham os olhos para outros que têm necessidade, mas o pior de tudo, que pecado que nós estamos cometendo, você sabe que aquela pessoa que está trabalhando com você está à beira de um colapso, está à beira de abandonar a família, está à beira do suicídio, e você não traz ele para a igreja. Você não fala de Jesus para esta pessoa. Você não abre as escrituras e lê alguns versículos, porque o poder da palavra é maior do que o teu testemunho. Estes são os pecados que nós cometemos e que se voltam contra nós. Porque tem gente morrendo debaixo do nosso nariz. Tem mendigo para tudo quanto é lado dizendo, me dá uma esmola, mas não é esmola dinheiro, me dá amor, me dá atenção antes que eu me suicide, antes que eu me mate, antes que eu abandone a família, antes que eu me abandone nas drogas. É essa esmola que muitos estão pedindo. São esses os paralíticos que estão atravessando no nosso caminho todo dia, e nós não podemos ser indiferentes a ele. E finalmente, em quinto lugar, eles viram um milagre que não tinha como discuti-lo. Não tinha como. Esse moço tinha 40 anos. Tinha nascido desse jeito. Desde menino era trazido à porta do templo. Era conhecido em Jerusalém inteira. Portanto, seu testemunho foi irrefutável do poder de Jesus, e uma prova
extraordinária da sua ressurreição dentre os mortos, visto que ainda estavam impactados pela sua morte e por aquilo que diziam que ele tinha subido aos céus, ressuscitado, que muita gente não acreditava, e de repente vem aqueles dois sujeitos, em plena luz do dia, e dizem em nome de Jesus para um paralítico que todo mundo conhecia, levanta e anda, e ele levanta e anda, e ainda faz um escândalo, entra saltando, entra gritando dentro do templo, esculhambando com a oração, nada, fortalecendo como jamais foi fortalecido uma reunião de oração, porque eles tinham diante de si um milagre que não podiam contestar. Então, diante disso, para a gente terminar, a gente tem que colocar na pauta, a gente tem que observar. Primeira, a cura foi em nome de Jesus. Este é o nome sobre todos os nomes, diante do qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. Não há nome, não há autoridade maior em todo o universo que não seja o nome de Jesus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus e reconheceram ser Ele o mesmo que esmolava sentado à porta do templo. E se encheram de admiração e de assombro pelo que lhe aconteceu. E tudo que aconteceu, aconteceu no nome de Jesus. Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim. E todos devem ter o direito de ouvir a mensagem da cruz. 10ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Desde 1963, transformando vidas, oferecendo à comunidade Instituto Teológico, Faculdade Teológica, Escola Bíblica Dominical, reuniões especiais para crianças, juniores, adolescentes, jovens, mulheres, homens, meia-idade, tratamento para casais e cultos diários. Venha fazer parte desta grande família. Quadrangular Ecoville, Rua João Dembinski, 172, Campo Comprido. Fone 41 3373 4748. Eu espero você e a sua família para virem conhecer esse ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular em Campo Comprido, Ecoville. E eu tenho certeza, vocês vão receber muitas mais bênçãos para as suas vidas.